Salve, irmãos, na paz de Nosso Senhor. Fazer uma leitura na Bíblia em 2 São João. Diz: prefácio e saudações. O ancião, a senhora eleita, e aos seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e na caridade. E aqui no versículo 13 de João, aqui do 2 João, diz: saldo-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Glória a Deus. Então, sauda ali, como nós vimos aqui na leitura, o ancião, a senhora eleita. Quem é a senhora eleita? A senhora eleita é a pedra, que qual os edificadores ali rejeitaram. A pedra, como diz em 1 Coríntios capítulo 10, que beberam a água no deserto, a pedra era Cristo. E o ancião? O ancião, a senhora eleita, diz o texto. O ancião. Nós começamos a ver que esse aí, relatado no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 32, que diz: grande é este mistério entre Cristo e a igreja. Sabemos que às vezes nós criticamos, às vezes, o homem e mulher. O homem representa o Espírito, a mulher representa a palavra. Porque a mulher, ali o homem, quando Deus disse para nós entendermos a palavra de Deus, ali no livro de Apocalipse, capítulo, quando fala ali, eu vou olhar na Sagrada Escritura, ali diz assim, quando fala ali no livro 1,14, de Apocalipse: e a sua cabeça era cabelo dela branco como a lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 1,14. Então, nós olhamos para nós ver que quando Pedro disse, ali em simples: a vossa co-eleita em Babilônia, vos saúda, e meu filho Marcos. Nós vimos que quando a mulher começa a ter poder, porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem à sua imagem, mas a imagem de Deus criou o macho e fêmea. Mas agora que está aí essas coisas, porque diz: Deus não é homem que minta, nem filho de homem que se arrependa. Nós olhamos então que essa imagem de Deus, porque vimos, quando Deus diz: façamos o homem, Deus fez, porque Deus, ele deu poder para o homem, aquele homem, palavra, que aquele homem falou através, ali como Pedro diz, em 2 Pedro, ali diz: o mundo jumento falando com voz humana. Porque Deus fala com as pessoas, primeiramente falou pela boca, o mundo jumento falando ali. Depois disse também: o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo. Então, Elias foi levado para o céu. Mas nós olhamos que depois do dilúvio, que teve o dilúvio, quando Deus chama Noé ali para fazer a arca, ele disse em Gênesis 7:2, que ajuntasse 7 animais limpos do céu e 7 da terra, para não perder a semente. E assim foi. Mais adiante, quando Deus diz a imagem de Deus, mas como para nós entender, nós vemos que relatado o próprio Deus revelando para Jesus Cristo no livro de Apocalipse, que fala da mulher vestida de sol, a mulher vestida ali do mal, que é a Babilônia. Mas se Deus ajunta todo o céu e terra, a mulher representa a palavra, agora volta para ela.
Porque diz Deus, quando diz, haja luz, e houve luz. João disse, escrevendo no livro de João ali, disse, se soubesse aonde estava o Filho do Homem, em João ali 6, 62, 66, assim ali, se soubesse aonde estava. Então, tudo Deus vem misturando o céu e terra. Então, quando chega ali na Babilônia, que ali sobre o rei Nabucodonosor representando uma árvore, você vê o sonho dele, tudo ali de Daniel. Que quando chega que aparece aquele reino, Mené, Tekel, Parsim. E muitas pessoas não entendendo aquela coisa de Daniel, nem o próprio Daniel, depois ele decifrou as palavras. Ali, o rei ficou atônito, não sabia o que fazia, mas relatado no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 11, ela disse, há no teu reino um homem que tem o Espírito do Deus Santo, e no dia de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhos. Se como era a palavra ali, ela diz aquilo de Daniel, que Daniel falava as coisas através ali, quando vinha o relato de Deus. Mas, quando chega da Babilônia, que foi cortado o reino babilônico, nós vimos as profecias, tudinho que está revelado por Deus a Jesus Cristo em Apocalipse. Nós vimos no livro, um livro profético de Daniel, nós pulamos para o livro de Zacarias. Quando vê ali, nós vimos no livro ali de Crônicas e tal ali, dos reis ali, sobre Davi, que viu um anjo sobre o céu e a terra. Mas no livro de Zacarias 5, versículo 5, nós vimos ali quando fala daquelas duas visões, daquela mulher que ali que voava com as asas de cegonha, vocês podem ler, e no versículo 5, onde Zacarias fala, vou dizer o 10, então disse o anjo que falava comigo, para onde leva essas oefas? Ele me disse, para edificar-lhe uma casa na terra de Sinai. Estando ela acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. A mulher é posta ali no seu próprio lugar, que a mulher representa a cidade, representa o povo, nações, tudo é a mulher. Então, que dali, quando o próprio Jesus disse ali sobre a grande cidade, que a Babilônia perde todos os seus requisitos, ali vem Nínive. Quando diz assim, a grande cidade Nínive levantará com um homem dessa geração e as condenará, porque ouviram a pregação de Jonas. Quem é maior do que Jonas? Só pode ser a palavra e profecia, chamado Jesus, relatado no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Então, a cidade ali, como a cidade representada em Israel, a Nova Jerusalém, que diz, ainda será ordenada, ó Virgem de Sião. Então, a senhora eleita. A senhora é a pedra fundamental, igual Pedro em Atos dos Apóstolos, que a sua sombra, por ela sombra se representa uma imagem que Pedro era o único cadastro dos 12 discípulos que Jesus. Então, ali ressuscita Dorcas, uma discípula que falava o quê? A palavra. Então, ali nós ouvimos que mulher representa a terra, representa a mãe de todos, que foi Eva. Então não há Espírita Santa, nem Espírito Santo. Há um só Espírito Santo. Não tem Espírito Santo. Então a mulher representa Cristo, ele produz Espírito, e a mulher vida, luz do céu que se encontrou. Vocês podem notar que toda vez que um homem de Deus é chamado, ele vai, eu falei que há água. Elias foi e pediu água à viúva de Sarepta. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Vimos Jesus Cristo chega no poço de Samaria, ali da mulher samaritana, pede a primeira coisa, água. O que significa, como vocês já lembram, que subiu no dilúvio, que nós unimos o céu e a terra. Subiu aquele pássaro, aquela pomba, e não voltou mais. E ficou o corvo ali, representando. Paulo disse, acabei de dizer de novo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que a pedra era Cristo, que eles beberam lá no deserto, a pedra que acompanhava ele. Josué também ali fala da pedra do testamento, e outra hora nós vamos conversar, quando passa tudo. Então, as coisas de Deus é baseado nisso. Então, a mulher é uma fonte, diria no livro de Cantares, uma fonte ali guardada, escondida, como as águas
do Líbano. É isso aí, irmão. Então, vocês, mais para frente, nós passaremos mais a entender.